nova manhã. Entrevista do dia. Como dissemos no começo do programa, hoje é dia do vendedor de livros, um profissional fundamental para que a venda de livros no Brasil tenha superado 2 bilhões de reais no ano passado, um recorde no país. No total, o mercado editorial registrou 55 milhões de cópias vendidas no ano, um crescimento de quase 30% em relação a 2020. Isso acabou estimulando, obviamente, o mercado editorial, incluindo aí os sebos, como o do empresário Jonathan Marques, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Jonathan, tudo bem? Bom dia a todos. Xará do nosso colaborador técnico Jonathan Alves. Jonathan, fala pra gente, sebo ainda tem procura? Sim. Desculpa, eu digo tem procura porque toda vez que eu falo isso, ela olha torto para mim. Quem? Quando eu e Lilian Flores éramos mais novos, né? Ela agora mais do que eu, íamos muito em sebo, né? Eu vivo não sebo. apenas porque não tínhamos dinheiro para comprar livros novos, mas porque gostamos de ler. E a gente acha muita coisa interessante e mais barata nos sebos, né? E ainda tem procura? Muito. E principalmente pelo fato, como você comentou, o preço. Sim. Normalmente no sebo é 50% mais barato. Também depende muito da edição, né? Às vezes o mesmo título ele tem divergência de valores. Sim, você pode ter uma capa, exato, uma edição exatamente. comemorativa, caiu lá nas suas mãos, é uma relíquia, então pode custar um pouco mais do que uma edição comum. Então aí entra dois fatores, o preço e principalmente o colecionismo, a parte de colecionar os livros, porque existem muitos livros antigos. Então a pessoa, eu quero tal edição de tal livro. Aí também entra outros fatores, outros produtos dentro do sebo que também tem muita procura. Mas ainda assim o livro sempre é o mais procurado. Quando você fala outros, deve ser principalmente disco de vinil. Né? Exatamente. Espetáculo. Disco de vinil, gibi. Também temos fitas de VHS também. Fita VHS? Fita VHS. E cassete? Fita cassete. Tá voltando, tá? Voltando. Tá voltando. Você sabe que um tempo atrás, eu tenho ainda algumas fitas VHS e cassete em casa guardadinha numa caixa, e aí eu peguei e mostrei para os meus filhos. Falei, olha, era assim. E aí eles ficaram olhando, mas como assim? Essa fita rodava. E a gente pegava uma caneta Bic e rodava para voltar e gravava em cima, porque tinham regraváveis. Eles não entendiam, mas como? Com o passar do tempo, foram crescendo e entendendo. Então tem isso ainda, tudo lá. Para você ter uma noção... Chega só um pouquinho mais perto. Tá. Para você ter uma noção da procura de livros, em média, por ano, assim, na verdade vai fazer 2 anos que eu tenho o sebo. Então, em um ano, quase 2, eu já vendi aí praticamente 4 mil livros, essa média. Vendendo, agora que eu me mudei para um local físico, isso vendendo online. Só online? Online. Caramba. E agora que você abriu o físico, tem movimento e o que as pessoas mais procuram? Livros, principalmente na parte fundamental e médio, que as escolas ainda pedem. Então é uma coisa que dificilmente vai parar. Não, mas você está dizendo livros de literatura ou didáticos? Literatura e didático. As duas coisas? As duas coisas. Ah, é? Por isso a procura, ela dificilmente vai parar. Porque as escolas, elas insistem na leitura do livro físico. Então as pessoas procuram muito na internet. Sempre tem essa procura. Jonathan, fala uma coisa para mim. Curiosidade. Sim. Eu admiro muito o vendedor de forma geral, porque ele além do dom da comunicação, ele tem que entender do produto. E no caso de um vendedor de livro, é muito produto, é muita editora, é muito título. Para você ser um vendedor de livro, obviamente que você não consegue ler tudo. Mas como que você se inteira do mercado editorial para dar a informação quando uma pessoa chega procurando alguma coisa que é muito específica? É muito difícil. Até uma vez me questionaram, mas você não sabe? Eu falei assim, mas não tem como eu saber de tudo, porque como eu falei, o sebo ele tem diversos produtos além do livro.
né? E tem a parte da numismática, filatéia. Então, imagina, ano passado... Você vende selo também? Selo, moedas, cédulas, Olha. tudo. Então, imagina, como que eu vou saber de tudo? Não tem como. Uhum. Eu fiz uma pesquisa, só ano passado, 400 mil novos títulos aqui no Brasil. Não tem como eu saber de tudo. Aí eu tenho que falar assim, olha, só um minutinho que eu vou pesquisar. Eu faço uma pesquisa. Tem livros que é muito difícil. Por exemplo, quando entra a parte de colecionismo, é muito difícil. Aí eu tenho que ter contato com outras pessoas para conhecer sobre aquele livro. Eu tenho livros de 1800. Eu tenho da Divina Comédia em italiano de 1913. Sério? Como que eu vou saber Sério? do Machado de Assis, quando ele era vivo, eu tenho. Que legal. Agora eu fiquei curioso. Como é que você consegue, como é que você tem acesso, como é que esses livros chegam na mão do seu sebo? Aliás, as prateleiras do seu sebo. Então, é uma busca muito intensa. Então, eu faço comunicação com toda a região, principalmente com prédios, edifícios, para quando a pessoa fosse mudar, alguém estiver desapegando, eu faço a parte da negociação ali. Então, imagina, entra muita coisa antiga e muita coisa nova também, né? A divulgação. Então, imagina, um livro de mais de 100 anos. Como que eu vou saber sobre aquele produto? É muito difícil. É igual as moedas. Cada moeda ela tem a sua peculiaridade. Eu preciso entender sobre ela. Assim como o livro. O Machado de Assis, Ressurreição, 1913, segunda edição. 3 anos depois ele morre. Como que eu vou saber avaliar aquele livro? Tem tudo isso. E livros que existem carimbos, entendeu? Da realeza, enfim. Então, eu tenho que sempre estar pesquisando sobre isso. Eu não posso pegar, esse livro aqui é tanto. Depois eu vou olhar, não, ele vale 100 vezes mais. Né? Então, eu sempre tenho que estar visualizando essa forma, né, de compreender o livro. Como que eu posso compreender? Né? E também as condições que esse livro está, né? Porque tem pessoas que têm lá livros que foram deixados pelos pais, pelos avós, e às vezes, né, não querem, né, e querem mandar para um sebo, né, fazer uma negociação com você. Como que você avalia a condição física? Então, por exemplo, normalmente, quando as pessoas vão comprar os livros, elas olham muito. Então, eu tenho que ter esse olhar de quem vai comprar por último. Porque as pessoas, principalmente as meninas, elas querem os livros perfeitos, sabe? Perfeitos. Então, por exemplo, mas claro que não pode ser descartado. Sempre vai ter alguém que fala, não, eu só quero ler. Então, eu olho sempre essa questão, a condição dele, aí eu vou olhar. Por exemplo, se ele novo, ele vale R$100, então ele tá tudo certo ali. Se ele tá perfeito, né, então ele tá chegando nesse próximo do valor novo. Se ele já tiver com gravuras, todo amassado, aí vai diminuindo o valor para eu conseguir repassar. Entendeu? E você pega também aqueles que a gente vai marcando assim. Não tem problema, porque os meus livros terão pouco retorno financeiro, porque eu faço a orelha e marco tudo. Eu não descarto nenhum livro. Eu tenho livros que estão todos marcados. E assinatura. Um fato interessante, que uma vez eu comprei um lote enorme de livros. Todos com o nome da pessoa. Aí uma senhora de uns 80, mais uns 90 anos. Na hora que ela, olha, esse livro é muito bonito, tal. Quando ela abriu, falou assim, não acredito. É amiga de infância. Nossa. E essa senhora que eu peguei os livros, ela já tinha morrido já faz uns 5 anos. Aí ela falou assim, nossa, era minha amiga de infância. Ela ficou toda emocionada. E ela levou o livro, ela ficou toda emocionada. Então você vê a importância. O livro ele não carrega só a história em si, claro. Ele carrega uma história de vida. Porque a pessoa, por exemplo, do seu pai querido, para você, minha filha, tal. Então, existe uma história. E as pessoas gostam dessas histórias. Por que será que ela marcou aqui? Teve um afeto, né, por ter grifado aquela parte do livro. Eu acho interessante, eu compraria grifados, não tem problema. Sim, sem problema algum. Jonathan, onde fica seu sebo? Na Cocê de Almeida, aqui em Araçatuba, 1695. 1695, exatamente. Cocê de Almeida. Bem, você já sabe que pelo menos 3 pessoas, né, Jonathan Alves? Embora você seja de uma geração que leia menos, ele coleciona moeda. Ele coleciona moeda. Pronto. Então, pelo menos 3 pessoas nos próximos dias aí, quem sabe horas,
passarão lá para conhecer o seu espaço. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Sempre que tiver alguma coisa, novidade, nova, curiosa assim, olha, passa pra gente, quem sabe, eu acho que rende sempre ótimas entrevistas, e só viu? para finalizar, ontem eu estava ouvindo um podcast, né, falando da Rússia, e o cara falava, segundo o autor tal, do livro tal, eu falei, meu Deus, gente, como que eu vou saber de tudo? Sabe aquela vontade de, poxa, esse livro eu não li ainda, nossa, esse livro eu nem conheço esse autor, e realmente a gente nunca vai saber de tudo, nunca vai conseguir, por mais que a gente ame livros, né, sempre vai ter alguém que já leu um bem diferente. Olha que coisa interessante, agora que eu me lembrei, eu numa pesquisa que eu estou fazendo sobre a pecuária na região de Araçatuba, eu recebi de uma pessoa conhecida um livro que fala sobre o antigo rei do gado, Jeremias Lunardelli, ali de Valparaíso. É um livro muito antigo, já se desfazendo também, que eu tenho muito cuidado em ler. E um dia, conversando há poucos meses com uma pessoa da família, eu batendo papo com ele, ele falou, olha, eu tenho um livro que fala do seu, salvo engano, avô ou bisavô. E ele olhou para mim e falou, não, eu não conheço esse livro não existe. Não, existe porque está comigo e eu estou lendo para fazer a pesquisa. E ele ficou, é sério? Minha família não sabe disso, meu pai nunca me contou, você pode me mostrar? E eu estou para levar para ele, para mostrar, olha aqui o livro, olha que interessante. Legal, então o livro continua sendo muita informação. Curioso, não é? Muito curioso, o livro é tudo de bom. Enfim, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Bom trabalho. Muito obrigado, ótimo. Boas vendas e bom dia. Muito obrigado, igualmente. E parabéns pelo seu dia, né? Dia do livro. Obrigado. Obrigado.